Um dia qualquer, fim de tarde, as pessoas estão voltando para suas casas, eu chego em casa também, ligo a televisão e vejo um incêndio. Mas associei com alguma coisa que havia acontecido no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, durante o dia. Alguém tinha falado, alguém tinha ouvido? Eu tinha ouvido que parece que tinha havido um pequeno incêndio no aeroporto Santos Dumont. E eu achei que aquilo era o que eu estava assistindo. Mas aí eu me dei conta de que era uma coisa bem mais grave e comecei a ficar assistindo o que todos hoje sabem, né? 180 pessoas saíram de Porto Alegre, pousaram em São Paulo, o avião pousou, veio direitinho, desceu na pista e simplesmente não parou na pista. Deu uma curva e entrou, explodiu, calcinou 180 pessoas e mais as outras que estavam em solo, que até agora ainda estão contando, antes da gente vir para o programa, já estavam em 176. E curiosamente, na terça-feira, na segunda-feira, eu havia falado com o nosso convidado de hoje, o Jorge Antônio Ouro. Jorge, que tema que nós vamos abordar? Se você intuir, você me passa um e-mail, eu também vou pensar, vou ver que tema que nós vamos abordar. Eu chegando em casa, antes de ver essa questão do acidente, né, porque eu tinha que mandar a mala direta também para os nossos telespectadores, eu falei, deixa eu fazer, pensei, intuir a razão do existir. Por que a gente existe? A gente pode escolher isso? É obrigatório? É facultativo? Que história é essa? E realmente depois a questão fica de pé agora. Eu tenho essa notícia depois, que eu intuo, fiquei pensando nisso. Aí as pessoas têm uma vida inteira, crianças, maridos, mulheres, filhos, velhos, pilotos, tripulantes, gente cheia de sonhos, gente cheia de planos, e de repente tudo se acaba em questão de segundos. E parece que tudo é coincidência, mas eu não acredito em coincidências. Então, o nosso programa de hoje, o tema foi muito oportuno e vai ser muito oportuno. Jorge, boa noite. Boa noite, Grego. Prazer estar aqui. Obrigado novamente pelo convite. Prazer é todo meu. É engraçado mesmo, né, as coisas. Você falou a questão da coincidência, né, e do acaso, né. Existe a lei da causalidade, né, uma mecânica fina, uma mecânica cósmica, só que a gente não entende bem como é que funciona, e aí atribui a uma série de fatores que se reuniram para acontecer, mas não existe acaso, né. E também não existe a pessoa errada no lugar errado, isso não existe. Puxa, mas é difícil a gente aceitar essas coisas, não, né? Por assim, ontem eu vi isso que você citou pela internet e depois vi rapidamente na TV, rapidamente, não é? E não assisti, porque eu me envolver e sofrer junto, em nada vai ajudar o fato. Mas é interessante para mim, a mim deprime bastante. Lógico, mas sabe por quê, Grego? Eu sinto isso aí porque eu não estou lá, mas eu estou lá porque são meus semelhantes, são meus irmãos. Não, nesse aspecto sim. Sim, Sim. na questão quando teve o tsunami, que foi no dia 25 de dezembro, um Natal, depois eu compartilhei com outras pessoas, curiosamente, 5h30 da tarde do dia 25 de dezembro, me deu um sono que eu não costumo ter. E eu fui me deitar. Eu falo, pô, tô com sono, eu vou deitar. 5h30 da tarde do dia 25 de dezembro, Natal. Deitei-me e só acordei 14, 15 horas depois. Quando eu acordei e fui para a televisão, tudo isso aqui, tinha havido o tsunami. Ou seja, não sei por que motivo, eu já pressenti de alguma forma, fui deitar e acordei 15 horas depois. Se eu estive lá, se existe essa coisa da gente ir lá socorrer a turma, que vai... foram 300 mil pessoas que morreram, vamos dizer, né? Uhum. Não sei, mas eu sinto as coisas antes de acontecer e já me dá um certo tipo de mal-estar, de tristeza. Sim. Então, esse tipo de acontecimento, que nem o de ontem, ele reverbera bastante no meu ser. Mas isso tem que ver uma coisa, Grego, que é muito importante, que assim, tem duas maneiras de analisar, né? Então, se vai analisar do ponto de vista humano,
e você se envolve com a exploração que a mídia faz a respeito e usa largamente, quer dizer, ela mete o dedo na ferida de cada um e remexe para que doa bastante, assim, e o ser humano, de maneira geral, ele adora sofrer, ele adora ver o sofrimento dos outros. Então, assim, tem um acidente na estrada, todo mundo parar para ver, tem um acidente que pouca gente viu, vai comentar para compartilhar. Então, faz parte da cultura que foi incutida no ser humano sofrer, porque sofrer é uma das razões da própria existência, para quem não entende a razão da existência. Né? Nós vamos falar sobre isso. Sim. Aí, então, tem duas maneiras de se abordar isso. Ou você aborda a maneira do lado humano e se joga no chão, se joga, né, nesse astral remexido que a mídia cria e sofre junto para complicar a vida dos que morreram e que agora estão num processo natural, aí 2, 3 dias de sono, né, para seguir normalmente com a etapa deles, né? Aí gera essa convulsão danada, imposta para criar assunto em mídia e tal, e isso atrapalha a vida desses que já fizeram a parte deles aqui. Agora, não existe acaso, assim, era para ser. A gente sempre tem que perguntar assim, não é o porquê que as coisas acontecem, é o para quê, o para quê que acontece. Então, sempre assim. Então, né? vamos pelo começo. Deixa eu só comentar um pouquinho, me permite, por favor, com relação lá ao tsunami, né? Então, a gente, do ponto de vista humano, então você analisa assim, 300 mil pessoas morreram, né? 300 mil pessoas. Isso, do ponto de vista de evolução, é caótico. Aí você pensa assim, isso é crime de lesa humanidade, né? Mas como a natureza ela vai cometer crime de lesa humanidade? Não comete. Isso é verdade. A humanidade comete crime de lesa humanidade. Um governante comete crime de lesa humanidade, lesa a lei, lesa a divindade. Mas a natureza, a própria lei, os elementos não cometem. Então o que é que acontece? Era uma área convulsionada, com karma pendente para ser resolvido. E em finais de ciclo, que é como a gente está passando agora, sempre os elementos água, ar e fogo, eles se movem para equilibrar aquela área onde existia antes um desequilíbrio humano, né, gerado ao longo do tempo. E você veja que aquela região era uma região usada por boa parte da Europa para seus prazeres mundanos. É verdade. Não é? Verdade. Sim. Turismo. Turismo daquele pior tipo. Sim. Né? O turismo degradante, para degradar aqueles daquela região, não é? E era uma região muito sofrida, né? E eu vejo que a maior parte crianças. Então a gente pensa assim, morreu 120 mil crianças, né? Que lei é essa? Que Deus raivoso é esse que mata 300 mil seres? Aí pensa do lado, isso como humano. Agora vai pensar como ser divino, para tentar entender a mecânica, né? Que lei justa e benévola que daí vem e priva, né, esses seres de sofrer uma vida inteira e faz com que, através da morte na água, resgate o karma e possa nascer novamente em um outro país e seguir uma vida mais tranquila. Perfeito. Agora, nós já falamos sobre isso aqui no programa, não foi uma vez. Isso, mas aí agora citando o caso do tsunami e também agora a questão do, citou aí do avião. Agora nós vamos voltar, vamos para o tema do nosso programa hoje, que é a razão do existir. Eu fiquei pensando comigo mesmo, né, antes de mandar a mala direta. Por que nós existimos? É uma pergunta que eu acho que muita gente quer saber. Tenho certeza, até eu quero saber. Por que nós existimos, primeira coisa? Segundo, se a existência é obrigatória ou não, porque ninguém me perguntou, ninguém perguntou para você, ninguém perguntou para a turma aqui da TV, se queria nascer ou não. Eu não lembro ter perguntado, pelo menos. Né? Então, eu estou aqui, sou obrigado a me submeter a uma série de coisas, não importa livre-arbítrio, é a minha vontade, é o meu karma, é tudo aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter minhas preocupações, eu tenho que ter minhas quedas, eu tenho que ter minhas tristezas, minhas alegrias, minha saúde, minha doença, uma série de coisas que eu tenho que, entre aspas, experienciar. Agora, por que isso? A pergunta é essa, eu estou me prolongando para já ser bem claro aqui, porque eu vou querer a resposta, não tenha dúvida. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também quer. Por que a gente existe? Por que nós estamos fazendo aqui? Porque se todo mundo pensar, vai falar, porra, eu sou um aqui, eu sou, e daí? Né? Nasci, cresci, estou com saudade do passado, não tenho perspectiva do futuro, não sei como é que vai ser o futuro, já falamos da temporalidade aqui, já falamos sobre o tempo e tal. Mas nós não havíamos respondido ainda
Nós falamos de uma série de coisas, mas nós não falamos exatamente disso que nós vamos falar hoje. Por que o existir? Não só você, eu, a humanidade, mas o cachorro, os animais, as plantas, todos esses elementos que a gente falou, as três, que você já disse muito bem, as classes, as eras, que você já dissertou muito legal em outros programas, né? Que teve as suas épocas, né? A época das plantas primeiro, a terminologia é diferente que você usou, claro. Certo? A época das plantas, e depois dos animais, depois do ser humano, e assim nós vamos para outras que virão pela frente. Então, agora eu deixo você falar. Por que existir? É obrigatório? Bom. 3222-1137. Se você tem alguma curiosidade sobre o tema, telefona. Nossos amigos aqui, ó, estarão aqui te atendendo e passando as perguntas para nós. Os visíveis e invisíveis. Os invisíveis e os visíveis, O Marcelo com certeza está aqui. Os visíveis, os invisíveis estão uma confusão danada aqui, registrando tudo. É verdade, vamos lá, Jorge. Então, primeiro que dá boa noite à Rose, que ela acompanha assim, assiduamente teus programas, né? Que bom. E aí transmitir a Rose um grande abraço e agradecer por ela nos estar assistindo. Bom, primeiro, com relação ao porquê existir, eu vou fazer como se fosse a antítese, né? Então, que é uma frase assim, talvez a mais absurda frase cunhada pelo ser humano nessa questão da vida, que fala que assim, o que se leva dessa vida é o que se bebe e o que se come. Eu já também disse que a gente leva da vida a vida que a gente leva. Aí já é melhor. Melhor até. Aí já é melhor. Aí já é melhor porque você leva da vida a vida que leva, quer dizer, você leva experiências, né? Perfeito. O que se bebe, o que se come, assim, não existe nada mais idiota, me desculpem, né, para ser dito do que você chegar e falar assim, não, o que se leva dessa vida, o que se bebe, o que se come, que assim, é uma negação completa e absoluta de toda a organização cósmica, nem mais nem menos, né? Nem mais nem menos. Então não é isso que acontece. Tem nada a ver. Outra coisa, antes de explicar, é assim, então tem a pergunta da esfinge para o ser humano, né? Decifra-me, eu te devoro? Sim, mas aí as três perguntas. Não sei das outras. Quem és? Não, são três perguntas que ela faz. Sim. Quem és para o ser humano? De onde vens? E para onde vais? Sim, tá. Quem és? Qual é a resposta certa? Sou Deus. Não um Deus antropomorfizado, não tem nada a ver com as religiões que exploram isso. Quem és? Sou Deus. De onde vens? De Deus. Para onde vais? Para Deus. Estou usando o nome Deus, não podia usar Brahma, qualquer terminologia que se usasse para designar a inteligência que organiza a coisa como um todo. Então, colocamos a questão das perguntas da esfinge e o contrário que nega a própria existência, que seria que o que se leva da vida, o que se come, o que se bebe. Qual é a razão de existir? A razão de existir, usando assim, um termo muito simples, seria resolver e melhorar. Resolver e melhorar. Essa é a razão de existir. Resolver e melhorar. Resolver e melhorar o quê? Aí, não, então, isso para não dizer assim que seria assim, evoluir e resgatar, então vamos usar um termo assim bem compreensível. Perfeito. Resolver e melhorar. Essa que é a razão de existir, tá? Aí agora então, vamos resolver o quê? Né? O para que eu estou existindo. Né? O para que eu estou existindo. Então assim, quando a gente opta por existir, e eu opto por existir sim, eu opto, você, né? Quer dizer, ninguém, né, que está aqui deixa de ter a opção por existir. Desde a primeira vez? Mas como é assim? Se eu não existo antes de existir, como é que eu posso optar por existir? Você não existe enquanto grego, a gente conversou sobre isso outra vez. Você não existe enquanto grego, que o grego nasceu agora e vai morrer daqui 1000 anos. Essa é a tua existência. Sim. Agora você antecede esse processo e vai existir depois desse processo. E você existe. Né? Aí tem aquele ciclo das reencarnações. Que eu sou parte da mônada, então, que você está falando. Você está falando de uma mônada, e que todos nós somos uma parcelinha dela. Exatamente, então, tá. Jiva, né? Um Jiva é uma hierarquia evoluindo no gênero humano, adquirindo consciência. Então, tem o que em sânscrito, né, na teoria hindu, se chama roda de Sansara, que é esse ciclo de renascimentos e mortes até se chegar a evoluir. Então, seria resolver e melhorar. Vamos primeiro, então, falar da questão do resolver. Quando você vem para existir, eu venho, você, vocês, qualquer um de nós vem para existir, eu trago em mim coisas a serem resolvidas.
Que coisas seriam resolvidas? As coisas ligadas à minha existência anterior, não Jorge, enquanto mônada, que a gente falou que não existe a relação de um para um, não existe na reencarnação, não existe, né? Isso é um erro de interpretação, mas eu trago coisas para resolver. Que coisas que eu trago para resolver? Como que eu vou fazer para resolver, para dignificar a minha existência? Resolver e melhorar. Estamos falando do resolver. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o que tem de errado em mim. O que eu faço de errado. Independente do que seja. Independente do que seja, quer dizer, olhar para mim mesmo, identificar aquilo que eu mesmo acho que não é correto, independente de ninguém, que eu acho que não é correto, e resolver, porque aquilo que eu faço que eu acho que não é correto, que seria um erro do meu ponto de vista, né, uma necessidade de melhorar, eu tenho que resolver porque, como eu nasci com aquela tendência para que isso acontecesse, significa o seguinte, que há em mim um conjunto de forças, um ser, um elemental ou o que seja, né, que ele só sabe fazer aquilo que eu conceituo como errado. Se eu nasço com aquilo para resolver, um medo, uma tendência, uma dependência, um sofrimento qualquer, um gostar de sofrer pela televisão, sabe, essas coisas, né, e que são induzidas e trabalhadas negativamente pela mídia intencionalmente, né? Então, eu tendo isso em mim e eu passo a minha existência humana inteira e passo pelo que se conceitua como morte e isso ficou em mim não resolvido, né, eu deixo um órfão. A criatura em mim existiu, por mim foi alimentada, por mim foi vitalizada. O medo que eu tinha de maneira inata, né, ele ser potencializado e está maior agora, e eu morro e ele fica. Nesse aspecto, a minha existência foi completamente inútil, que eu não fui capaz, eu não tive competência sequer de resolver aquilo que em mim não era de acordo com a lei. É bom você estar falando sobre isso, porque é inevitável que a gente fale do que as religiões dizem, né? Ah, sim, logo porque em seguida vamos abordar. Tem determinadas religiões, doutrinas, vamos chamar assim, que elas dizem que o ser jamais evolui. Então, por isso que eu quis tocar, que diz que não existe involução. Não existe. Sempre você tem a parte da frente. Você já disse em programas anteriores aqui que eu posso voltar como animal, posso voltar como uma pedra, né? Quando conscientemente o ser humano, claro, ele pratica o crime de lesa a lei, lesa a divindade, lesa a evolução, ele dentro do processo da reencarnação, não é? Que a reencarnação é só uma análise do que acontece realmente, ele passa pelo que se chama de metempsicose, ele passa a existir com consciência humana em um ser de um reino anterior, e ali fica pagando ou penando, se quisermos, durante toda uma existência, para daí então ter o direito de retomar, de recomeçar, aonde ele parou antes de errar. Isso assim, usando o português muito claro, assim, é batata. Sim. Tá? Não tem como fugir disso. Então, existe. Existe. Você pode claro que ir para trás. Ué, sem dúvida. E tanto é que, assim, aquele ser humano que sistematicamente, né, ele leva a vida de uma maneira completamente ignorante, no sentido de desconhecer as coisas, né? Ele rompe o fio que liga, né, a existência humana dele com a essência divina dele mesmo, né? E ele passa a ser um vazio, uma casca, né? E chega no final da existência, não tem utilidade nenhuma para a lei nem para nada, e tá, mas isso é um outro assunto. Agora, tudo bem que você está falando que aí ele tem, mas ele é parte do todo. Mas do todo matéria, não do todo consciência. Então, mas não destoaria, vamos dizer, se todos nós fazemos parte de uma mônada, que nós já falamos em programa anterior. Todos, sim. Grupos de seres que pertencem à mônada. Só que tem seres que intencionalmente, né, e por própria opção, se desvinculam da sua mônada, né, e passam a ser... Mas vão se vincular a uma outra mônada? Não. Aquela matéria que o compõe, né, ela passa a ser matéria inconsciente no final da vida. Está entendido, perfeito. Entende? A mônada, ela descarta aquela existência. Não é que a mônada se perdeu. Aquela criatura, aquela existência, que era uma expectativa, uma esperança da lei para que cumprisse seu papel enquanto ser vivo, né, ela se desvincula da sua mônada e ela assim, é como um balão de São João que aí vai, acabou o ar quente,
Mas vai ter Acabou. oportunidade de se reerguer? Essas coisas sempre existem ou não? Aqueles veículos, né, ligados àquela criatura, esse não mais. Não mais. Não Qual é o mais. fim dele? Essa criatura, qual é o fim dessa criatura? Essa criatura, assim, o corpo físico vital se desmancha, Claro, e a alma dele nós vai chamamos ficar, de morte. e a alma dele fica no plano astral em determinadas regiões até o final do ciclo, e aí passa por o que se chama de, não vou dizer, mas ela é o seguinte, passa a borracha, não sobra nada. Ah, muito sabe? bem. Passa Então a isso é borracha, não possível. sobra. É possível. Completamente. Tá. Completamente. Porque a gente não É que sabe a gente se... fala assim que dura lex é de lex, a lei é dura, mas não é, mas é a lei, é porque é o seguinte, é dura mesmo, sabe? E a gente tem que entender que a existência humana, né, a existência enquanto divino humanizado, né, o planeta que a gente está habitando agora, a ronda planetária que a gente está passando agora, essa organização, essa mecânica cósmica, mecânica fina cósmica, né, não é a casa da mãe Joana, não dá para fazer o que se quer aqui não. Né? E isso que se diz que aqui se faz o que se paga, e é verdade. Né? E graças, né, de graça, se você ainda tiver a chance de aqui fazer, aqui pagar, porque se fizer muito, nem aqui paga. Só que não existe conceito de inferno, assim, isso é enganação, isso não tem. Você acabou de dizer um gancho que eu queria e que nós estávamos, que eu estava conversando... Mas vamos voltar aos dois pontos iniciais, nós vamos que é voltar, resolver calma. e melhorar. Claro, né? isso. Você acabou de dizer agora, e nós estávamos conversando aqui antes do programa começar, você falou que podemos apagar pegar uma borracha e apagar alguém. Alguém se apaga. Alguém se apaga, Sim. perfeito, perfeito, pois bem. Então, nós temos opção. Não. O ser humano tem opção. Bom, eu, por exemplo... Não consideraria isso uma opção. Não, claro que é uma opção. Vamos dizer, eu enchi da vida, não quero mais viver, não quero mais ser não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E você está me dizendo agora que, dependendo do meu comportamento, do que eu fizer, do que eu barbarizar, né, eu tenho essa oportunidade, vamos dizer, de me apagar. Porque o que acontece? Por que eu estou dizendo isso aqui? Mas aí não é você, Grego. Por que eu estou dizendo? Claro, mas por que eu estou dizendo isso aqui? Eu hoje passo para o outro lado. Para o outro lado eu vou... Sim. Né? O meu espírito vai para lá, esquerda. eu vou continuar a alma e tudo isso aqui. Quer dizer, eu vou continuar, eu vou continuar. E, na verdade, muitas pessoas, quando cometem o suicídio, quando cortam a sua vida, elas pensam que acaba tudo. Não, o suicídio é a pior das opções. Exato, seria a mais infantil das opções, porque até a gente acho que conversar depois, mas o suicida, ele, assim, vamos supor, ele teria, pelo programa de lei dele, pelos fatores que se uniram para criar aquela existência cósmica, divinizada, viveria 50 anos. Aí com 20 ele resolve assim, esse negócio aqui está muito bagunçado, perfect, vou acabar esse negócio. Ele vai ficar do 20 aos 50 num estado de espera, né? Porque ele só seguiria o processo dele a partir dos 50, então Sim. ele vai ficar 30 anos esperando, quer dizer, vai desperdiçar 30 anos da vida, só que sequer tendo corpo físico, quer dizer, é uma opção muito infantil. Tem razão. Vamos voltar aqueles dois assuntos para a gente não perder o gancho. Exatamente. Então, o objetivo da vida é resolver e melhorar. Então, o resolver é essencial, porque tudo que eu trago em mim para ser resolvido, eu, enquanto ser divino, trago uma miríade, um conglomerado de seres para ser resolvido. Que seres? Todas as minhas tendências positivas e negativas, meus medos, expectativas, sofrimentos, angústias, tudo o que eu trago, o que eu crio, todos esses seres que se alimentam da minha própria vitalidade, eles dependem de quem para se resolver? Única e exclusivamente de mim. É como se cada um de nós fosse um sistema solar complexo e fechado, Sim. onde nós somos o Sol e todos os seres que nós criamos são giram ao nosso redor. Giram ao nosso redor. Um sistema, sistema solar, nós somos um sistema solar. E nós somos o Sol. E quem nos rege? Nessa nossa vinda aqui, quem é que cuida de nós? Pois já vou. Já vai chegar lá? Vamos chegar lá. Tá bom, vamos lá. Então, se eu passar a minha existência inteira sem me resolver, né? Então, do ponto de vista de resolução, né, a minha vida ela foi completamente inútil. E eu cometi crime de lesa evolução, sabe contra quem? Contra os seres que em mim existem, minhas emoções, meus pensamentos, que eu criei, que eu alimentei e que eu deixo órfão por incompetência. Porque eu podia usar a vida muito bem para aproveitar a vida enquanto humano, mas também resolver tudo aquilo que eu acho que eu tenho para resolver, sublimo esses seres que eu mesmo criei, permito que esse ser evolua,
porque uma resistência qualquer, um medo, uma angústia sublimado, ele se transforma no contrário do que ele era. Então, se eu tenho um medo e eu sublimo, esse medo se transforma em coragem, se une à coragem que é única, né? E daí então ele cria o que se conceituaria como se fosse uma alma grupo vitalizada para a coragem, que dá competência para que isso depois se transforme em um outro ser. A gente tem que ter muita noção e prestar muita atenção, porque o que nós criamos mentalmente, o que nós criamos emocionalmente, as formas psicossensoriais que nós criamos durante a existência são a humanidade do futuro. São seres que mais na frente vão ter corpo denso e evoluir. Mas e por que a gente, já que você falou que ia falar, quem é que nos ampara, né? Por que a gente se sente tão só? Pois é. Então, vamos empilhando as perguntas aqui, depois a gente faz. Vai falando aí que eu já vou ver o que tem aqui. Então a primeira razão disso então seria o melhorar, né? Ou o evoluir, né? E a segunda razão de existir seria você entender o que é que está acontecendo, né? Entender o que está acontecendo. O que é o entender o que está acontecendo? Vamos usar termos diferenciados para deixar assim no português bem claro, entender o que está acontecendo. A gente tem que entender que a razão de eu estar aqui, a razão de eu ter vindo para cá, né, é adquirir consciência, é o melhorar. O entender o que está acontecendo é o melhorar. O que é o melhorar? A gente tem partido do seguinte princípio: não existe nada no universo, não é na Terra, não existe nada no universo que eu já não saiba, que você já não saiba, que você já não saiba. No universo? No universo. Olha. Não existe nada no universo. A gente sente que está tão restrito, tão ignorante, vamos dizer. Você está falando em questão de universo? Não existe nada no universo que eu já não saiba, entende? Nada. Desde a manifestação mais densa que a gente está agora, até o momento que antecede a própria cosmogênese, onde sequer existe o que se conceitua como matéria. Tudo isso eu sei. Você sabe, vocês sabem. Só que agora, nesse momento que a gente está... Nós estamos limitados. Nós estamos no corpo. Não, nós nos esquecemos temporariamente, sabe por quê? Porque em determinado momento da evolução humana, o divino e o humano se separam, né? E a minha mente abstrata, né? E a minha parte divina, que sou eu, não se conecta com a minha mente concreta e com o meu corpo astral, minhas emoções, que sou eu também. Sou eu dividido em duas partes. Aí o que acontece? As pessoas, por então, não ter contato com a sua própria divindade, com a sua própria consciência, com a sua própria intuição, com o seu próprio mental abstrato, que é onde está o conhecimento de tudo, de todo, do todo, não é? Passa então a focar a consciência nos planos que ela acha que é a vida. Qual é o plano que hoje se acha que é a vida? Ou a racionalidade acadêmica, que é viver pela mente concreta, não é? E acumular título ou conhecimento, né? Ou a irracionalidade das emoções. Então a pessoa vive baseada só no dia a dia, e aí chega a brilhante conclusão que o que se come dessa vida é o que se bebe. Quer dizer, o que se leva dessa vida é o que se come e o que se bebe. Ainda você não me respondeu, vai responder agora. O grande problema disso aí, dessa questão de confiança e tudo, é isso que eu te falei. Parece que o nosso caminho, ele é solitário, o caminho é individual, é solitário, mas a gente tem uma solidão impressionante, realmente. A gente não tem onde se apegar. Por isso que as pessoas se apegam a religiões, a seitas, a uma série de coisas. Porque as pessoas de casa devem estar me entendendo. Claro, não. É uma solidão. A gente está conversando aqui sobre a vida de cada um. É uma solidão incrível. Então, quando você fala, por isso que eu te perguntei aquela hora e você vai me responder agora. Tem alguém olhando por nós? Tem alguém nos ajudando? Tem alguém onde a gente possa realmente plugar o nosso plug, uma tomadinha onde a gente possa botar esse plug? Você está falando nessa fonte, né? Eu sou Deus, tanto é que, deixa eu fazer, acho que a tua resposta vai estar junto nessa pergunta, que é um amigo do grego, que se identificou assim no telefone. Ele disse que a Esfinge fez 3 perguntas, mas se nós somos o próprio Deus, como você disse, não vamos ou não viemos para ele. O que falta no ser humano é a consciência de que nós somos o próprio Deus. O que você tem a dizer sobre isso? Não, eu sou Deus, eu vim dele e eu vou para ele, dentro do Atiniat Niatati, o um no todo e o todo no um. Porque quando a matéria passa a existir,
parte dessa matéria, parte da consciência que a gente conceitua como Deus, ela se lança inconsciente para se transformar em consciência. Então sempre, e a gente falou no outro dia, que o objetivo da vida do ponto de vista filosófico seria transformar vida em energia em vida consciência. Então, eu sou ele, inconsciente, eu vim dele e eu vou para ele. Então, eu estou temporariamente inconsciente de quem eu realmente sou. E esse que é o processo da vida. Então, você acha que você está dizendo tudo, então as pessoas devem se apegar a Deus? Não o Deus das religiões, não. Mas então que Deus é esse? Não, se eu sou ele, não, isso eu já se eu vim por ele, tudo isso aqui, vamos bater na mesma tecla, claro vamos deixar sim. Não, isso é muito importante. Clara. Não, isso é muito importante, sim, porque só que daí tem que ver que o conceito de Deus, o conceito de divindade, não tem nada a ver com as religiões. Não existe um Deus que diz assim, eu vim dele, então, o meu pai me deu o pão nosso de cada dia, com todo respeito aqui aos católicos, né? Mas só que é o seguinte, a divindade, né, da qual eu vim, sou eu. A divindade para a qual eu vou, sou eu. A divindade que eu sou eu. A única diferença é que eu estou inconsciente. Eu, você, todo mundo. Então eu devo reverenciar a mim próprio. Reverenciar no sentido humano, sim, seria a questão da egoísmo, né? Da egoidade. Sim, ou na minha quietude buscar as respostas em mim. Lógico, mas completamente, porque eu tenho mente concreta, astral, mente concreta, mente abstrata e a parte divina que seria o que se considera como mundo, né? Nós baseamos nossa vida no dia a dia, no plano astral, nas emoções mais densas. Como é que analisando a existência como um todo, do ponto de vista de quem está mergulhado no astral, eu vou querer entender. E quando eu não entendo como é que a vida se processa, quando eu não entendo o todo, quando eu não entendo a razão da vida, então eu me revolto contra uma divindade que nem sequer sabe o que está acontecendo. Aí eu digo assim, mas afinal de contas, que Deus é esse que deixa morrer 300 mil pessoas? Que Deus é esse que deixou cair um avião, não sei o quê, onde todo mundo que estava ali era inocente? Mas peraí, tem uma consciência que vê isso tudo ou não? Quem é que não, zela por isso tudo? Não, tem algum zelador disso ou não? Não, É um zelador é um síndico do universo. O zelador, digo do zelar, né? Tem. De olhar. Tem. Quem é que cuida desse processo? Tem. Quem é que cuida quem é que cuidou ontem do desencarne de tantas pessoas? Nós falamos de uma situação localizada, né? Nós falamos de um único evento. Você imagina dentro do planeta quantas pessoas não devem ter ido embora? São centenas, sei lá, dezenas de milhares de pessoas por dia, ou centenas de milhares, sei lá, de pessoas por dia, que morrem e nascem, sabe? Aqui, tá. E tem até uma pergunta sobre isso aqui. Nós falamos no começo, né, que o tema do programa hoje é a razão do existir, né? Daqui a pouco aparece aí, que sempre pergunta o que nós estamos tratando. Aqui, o Cristiano do Monte Verde pergunta sobre o acidente do avião, se todos teriam um karma coletivo, se isso aqui seria um resgate coletivo. Ele pede explicação sobre isso. Porque eu soube, quando eu acompanhei o Andraus, trabalhava do lado, assisti ele inteiro, o edifício Andraus. Cristiane? É Cristiane, desculpa, não é homem, Cristiane. não é moça. Desculpa, eu que não entendi a letra. E um vidente que na ocasião era o doutor Euseu Querubim, ele enxergava muito, via coisas realmente, né? Tinha a terceira visão desenvolvida. Passado aquele evento, que eu assisti do começo ao fim, nunca mais vou esquecer, ele disse que todos aqueles mortos do edifício Andraus, que não foram 16, foram mais de 400, mas oficialmente foram 16. Perdemos muitos amigos lá, disse que era um resgate coletivo, que todas aquelas pessoas que se queimaram no Andraus seriam pessoas que foram do tempo da Inquisição em Toledo, na Espanha, de alguma forma participaram. Mas aí sim, você já explicou em programa anterior, por isso que eu estou pegando para a gente já esclarecer. Você já disse que não existe isso porque nós não... Como é que é a frase que você usa? Não existe a relação de um para um. Um para um não existe. Então, essa hipótese estaria descartada. Então, a questão de ontem, que a Cristiane pergunta, como é que você responde? Não existe um karma coletivo, né? É cada um com a sua história. Sabe? Como é que cada um com a sua história e coincide a história de todo mundo? Sim, porque isso que eu digo, é que a gente pensa que a gente vive num lugar onde existe o acaso, não existe o dia a dia, a vida é uma mecânica fina, é um jogo de xadrez que a gente não entende, porque nós estamos com o nariz grudado no tabuleiro. Eu tenho que me afastar para interpretar a vida humana, mas com uma análise diferenciada, para entender o que acontece, sabe? Agora,
o que tinha, né, para cada uma daquelas pessoas, a história delas para elas estarem naquele momento, né, para que terminasse dessa maneira, isso só eles para Você viu que saber. teve pessoas que evitaram, delegação até de um time de futebol não foi, outro que antecipou o voo foi no avião que tal. Vamos voltar à questão do zelador? Do síndico. O síndico, Então, existe, assim, do ponto de vista, a gente pode falar até de antropomorfização, né? De um ciclo planetário, né? Eu tenho o planetário da Ronda, como se fala, eu tenho um ser... Sim, porque considerando que nós temos uma fichinha do nosso registro acástico, cada um de nós tem uma fichinha, alguém está vendo isso aí? Exatamente. Bom, primeiro assim, quem trata de cada um é toda uma hoste de seres que se chama de lípicas anotadores. Os lípicas anotadores, sim. Que daí então, depois disso, vai gerar o que seria o karma ligado a mim ou a um que esteja ligado à minha moda. Então, sempre na escala de 1 para 7, né? Então, isso aqui dá o que se aconteceu de karma e de skandhas e nidanas, que são as tendências positivas e negativas que depois vai dar a orientação da minha vida. Agora, existe, né, o planetário da Ronda, um ser que ele dá as diretivas e cuida para quê? Para que aquele ciclo planetário inteiro, dezenas, centenas de milhões de anos, não é mil, não é dias, milhões de anos, ele sai de acordo com os desígnios da lei. E o que é o desígnio da lei para um ciclo? É que toda a humanidade que existe ali, ela chegue ao seu termo, né, positivamente, né, com sucesso, e dali se gere um Buda do reino, né, e um Sol. Você se perguntou antes também qual é que é a razão de então os animais existirem e os minerais. Perfeito. Assim, a mesma coisa, eles tiveram a ronda deles, teve o sucesso dessa ronda planetária, então tem um Buda, né, então tem Agres imune, Magres imune, Turs imune e Rabi imune, são os munes. Então, espera assim, de todo o ciclo planetário mineral, quem sobrou? Sobrou um ser, talvez nunca tenha sido dito o nome dele na TV, Agzimune. Agzimune? Agzimune é o nome desse ser, para ver que o que a gente fala é realidade. Aí depois veio todo o ciclo vegetal, né, onde os seres que existiam eram em formato de vegetal, de onde vêm as árvores mágicas, plantas, coisas assim, falamos sobre e que isso. não tem nada a ver com a árvore como a gente vê hoje. Aí então gerou um outro ser, milhões de anos de evolução, gerou um ser e um sol, e esse ser chama-se Magzimune. Magzimune. Depois veio o ciclo dos animais, os totens, né? Então os animais falantes, os mágicos, não sei o que e tal. E hoje os animais que a gente vê não tem nada a ver com a humanidade na época em que só os animais existiam, né? E esse terceiro Buda gerado chama-se Turzimune. Aí depois começou o ciclo hominal, que nada tem a ver com o animal, né? Nada, é um erro grotesco, grosseiro, né? Colocar o ser humano no reino animal. Então, e daí, desse ciclo humano que está acontecendo agora, se gera um Muni, né, um ser sagrado, consciente, que é a consciência de toda a humanidade, que se chama Rabi Muni, que está em formação agora. Consciente e existindo, interferindo no destino da humanidade, subordinado a um planetário. E o planetário da Ronda que está tocando hoje, que está responsável pelo que acontece hoje, que é o sexto planetário, chama-se Akbel. Akbel. A-K-B-E-L, a gente não tinha falado. Nunca havíamos falado aqui no programa, hein? Não. Este é o planetário da Ronda. Esse é o síndico. Síndico. Esse que está coordenando todo esse trabalho. Você pergunta assim, me diga o nome da divindade manifestada no ciclo humano, nesses milhões de anos que existe a raça humana hoje, Akbel. Akbel, A-K-B-E-L. Exatamente. É isso? Exatamente. Tá, vamos responder aqui para a gente não deixar a Nilza do centro sem resposta. Quando a pessoa faz algo errado na vida e se dá conta disso, quer dizer que a sua vida melhora? Como fica isso mais para frente? Tá. Se a pessoa tem consciência, então, do erro. Nilza, boa noite, Nilza. Obrigado por estar assistindo, não é? Quando nós erramos, Nilza, assim, é um conjunto de fatores que eles são colocados em atividade. E a gente tem que dar, assim, não tem ninguém para a gente dar graça, que não existe a quem dar graça, mas usando o termo, que é um termo que todo mundo entende, então eu tenho que dar graças quando eu erro. Por quê? Porque quando eu erro, é aquele erro que estava em mim latente, ou que existia como tendência para que acontecesse, e ele vem e se exterioriza. É como se o erro estivesse se apresentando perante a divindade, né, dizendo, estou aqui. E o que eu quero fazer? Eu quero ser resolvido. Então, quando alguém erra e entende o que acontece e sublime resolve,
Isso é uma das razões da própria existência do ser humano, é fazer com que os erros se exteriorizem e sejam resolvidos. Isso é um trabalho divino, aí você assume o papel de sol que você é para os erros que você traz em ti, né, e que vão acontecendo no decorrer da vida, porque a vida é isso. A pergunta da Nilza me faz eu puxar outra. E essa conversa, essa história ou história, ela é verdadeira ou não? Existe recompensa quando eu faço o bem ou quando eu faço o mal? Não. A maior recompensa que você pode ter, né, e isso é Sabe, uma... Não, a pergunta, desculpe interromper, porque você já vai direto. Porque você vê que a maioria das pessoas faz alguma coisa com medo, né, pela lei da causa e efeito, com segundas intenções. Se eu faço o bem, eu vou receber o bem. Com medo ou querendo recompensa. Perfeito, no fundo isso por causa das religiões. Então, esta que é a pergunta, para que fique claro. Entendi muito bem. Existe uma recompensa? Se eu sou bonzinho, se eu sou ruim, tem alguma recompensa por isso? Dentro desse processo todo eu vou ganhar alguma coisa? Aquibel, no período que ele ficou antropomorfizado como ser humano, ele disse que a melhor recompensa que se pode ter enquanto ser humano, né, é a sensação do dever cumprido. Então, quando eu vou fazer alguma coisa para ajudar ou você, ou a humanidade inteira, ou eu salvo uma formiga, ou eu salvo toda uma nação, eu tenho uma satisfação que é a sensação de dever cumprido, nada mais. Entende? Agora, eu pensar... Ninguém vai me recompensar. Ninguém vai me... Nem Aquibel, nem ninguém. Não existe. O que acontece é assim, eu vou fazer tanta coisa boa que eu vou gerar bom karma. Não adianta, sabe por quê? Porque se você tiver bom karma, você vai ter que nascer para usufruir do bom karma. Sim. E ninguém quer nascer. Tá. O objetivo da vida é viver dentro da neutralidade, quer dizer, não fazendo nem o bem, nem o mal do ponto de vista humano, sendo neutro, analisando, como a gente conversou no início, as coisas humanas e se comportando neutramente, se comportar neutramente é se comportar divinamente, não é? Não gerando nem bom karma, nem mau karma. Aí sim, eu chego no final do meu ciclo de existência e aí eu decido, não quero mais nascer. Ou eu quero nascer, mas eu vou nascer para ajudar uma humanidade. Como é que é? Eu peguei... Quando é que eu decido? Repete isso para mim, por favor. Se eu tenho a vida equilibrada... Sim, tá. Aí então, eu não tenho karma, eu não tenho o que fazer. Então eu terminei o meu ciclo de samsara, meu ciclo de renascimento e morte, e eu decido, eu vou voltar, eu quero nascer. Né? Mas para quê? Porque eu vou ajudar aquela nação, né? Eu vou ajudar aquele povo. Entende? Aí sim. Agora, até então, não. Agora, por quê? Por que que às vezes, porque eu não me considero absolutamente nada. Eu sou um instrumento. Instrumento normal. Eu não sou dirigido por ninguém me mandou fazer o que eu faço. É eu que faço pelo prazer que eu tenho. Tenho certeza que você também. Lógico. Acredito que sim, né? Sensação de cumprir o dever. Isso, perfeitamente. Da onde é essa sensação, não quero nem saber. E eu vou ter dor de cabeça se eu procurar saber. Por enquanto, ainda não descobri. Você sabe, só não quer verbalizar, né? A sensação de dever cumprido vem da tua própria divindade. Perfeito. Agora, por que isso todo mundo em casa, muita gente vai se identificar com isso? Porque muitas vezes a gente quer desistir de tudo. E não consegue. Não, querer sim. Mas por que a gente não consegue desistir de tudo? Tá. É interessante isso, né? Claro que é, claro que eu sim. xingo, eu não quero mais saber, eu vou. Isso aqui, tal, jogo tudo fora, pago tudo. Penso em que eu vou levar a vida diferente, mas não, talou eu de novo no mesmo caminho, que eu não quis seguir mais aquela coisa, eu desisti, mas não consigo sair disso. Que coisa que é essa? Primeiro tem que ver assim, se nós formos levar a vida do ponto de vista humano somente, né? E tentar interpretar a vida. Mas nós estamos humanos, né? Estamos humanos, essa que é a questão. Não, nós estamos humanos e divinos, grego. Porque se a gente tivesse só humano, então a gente só teria só mente concreta e astral, e não é o caso. Sim. Não é o caso, né? Nós somos humanos e divinos, né? E temos completa condição e consciência de agir ou como um ou como outro. O que a gente tem feito? O que a humanidade tem feito? Ela age e põe o foco de consciência nas emoções, age humanamente, aí passa a vida inteira desejando ou amar alguém perdida e loucamente, achando que esse é o objetivo da vida, ou ter tudo que é possível e impossível, ou conhecer tudo que é possível. Quer dizer assim, sempre se coloca limites inatingíveis na vida para que a expectativa e o sofrimento sejam parte do dia a dia,
para que eu passe esse período que eu conceituo como vida e que a morte chegue rapidamente como um prêmio para uma existência completamente É bem isso. sem sentido. É bem isso. Não é? E é o que as pessoas fazem na maioria das vezes. É verdade. Não é? Só o que acontece? Por exemplo, assim, eu vou estudar tempestade, por exemplo, né? Aí eu tenho duas maneiras de estudar tempestade. Eu pego um barco, aquela lanchinha aquele barquinho de borracha, e me mando, né, quer dizer, me projeto em alto mar, maior tempestade, né, ondas altíssimas, e raios, não sei o que, vento, tal, e vou estudar tempestade, e aí o barco vira e eu me afogo. Aí não, isso é karma. Eu vou dizer, aí eu digo, não, isso não é karma, né? Isso é burrice, não é? E a gente faz o quê? Nós levamos a vida assim, a gente leva a vida assim, não, tô bem, aí uma onda me leva para cá. Agora eu tô mal, uma onda me leva para cá. Eu quero comprar uma bicicleta, comprei. Tô bem. Caí da bicicleta, agora eu tô mal. Agora eu queria comprar um carro, comprei. E agora eu não posso pagar, tô mal. Então eu fico, onda vai, onda vem. Assim, tem um termo que se usa para descrever a vida que seria o seguinte, e que é a questão do mito de Moisés atravessando o Mar Vermelho, que é atravessar o Mar Vermelho sem molhar os pés. Não tem nada a ver com o Mar Vermelho, não tem nada a ver com água. Né? É simbólico. E o Mar Vermelho é Tamas, T-A-M-A-S, é matéria tamásica, é o vermelho, é o mundo das emoções mais densas. Significa o seguinte, atravessar a vida inteira sem se enlamear, né, com o que mais denso existe, sem que você tenha controle, dominem, né? Exatamente. Controle das emoções. Exatamente isso. A outra maneira de você estudar a tempestade, você pega e vai por cima das nuvens, por cima do mar e se, tempestade, eu estou vendo ela lá. Então nós temos que levar a vida vendo as emoções e tem que, assim, quando uma pessoa morre, fala assim, o corpo de não sei quem foi sepultado. Todo mundo sabe que é só o corpo. Sim. Até o dito popular fala assim, né? Então, ou então fala assim, as minhas emoções, os meus problemas, os meus desejos, são todas coisas minhas. Se é minha, se é meu, né? O meu medo, se é meu, significa o seguinte, ele é meu, mas não sou eu. Eu não digo assim, eu medo, eu emoção, eu desejo. Se é meu, significa o seguinte, eu tenho controle sobre isso. E enquanto eu não tiver controle sobre as emoções humanas, enquanto eu não conseguir analisar a vida de maneira neutra, eu vou ser refém, eu vou ser usado pelas próprias criaturas que eu criei e que eu trouxe para ser resolvido. Eu inverto o processo. É como se, a gente até falou outro dia, se o cocheiro, né, ele fosse para dentro da carruagem e deixasse os cavalos conduzir a diligência. Só vai para um lugar, camarada, para o buraco, né, para o barranco, não tem jeito. Né? Então essa sensação que você falou de eu quero largar tudo, né? Não tem ninguém me ajudando, eu estou sozinho. Bom, primeiro estar sozinho é exatamente isso. A melhor maneira de a gente se ver nessa existência seria o seguinte, o planeta onde nós estamos, né? E um sol ainda não totalmente resplandecente se deslocando através do planeta. Esses somos nós. Em processo de se transformar em um sol completamente resplandecente, que seria a alma do próprio planeta, que somos nós. Não tem como, por mais que eu te adore fraternamente como meu irmão de humanidade e de trabalho, de lei, de obra, eu fazer com que você resolva as coisas que tem em você. Impossível. É impossível. É uma mecânica fina individual, é uma fórmula própria de cada um. Então, cada um de nós está sozinho. Nós temos família por questões kármicas, temos nação por questão kármica, temos amizade por questão kármica. Todo o nosso entorno, né, ele existe para, em nós, conosco, fazer uma troca para se resolver, nem mais nem menos. Com então, certeza. Nós estamos sozinhos sim. Agora, existe uma divindade que vai te punir por isso ou por aquilo? Isso não existe. Isso não tem. Deixa eu fazer um comentário aqui. Tem muita gente telefonando para cá reclamando de um chiado no nosso programa aqui no Vida Inteligente. Mas a equipe técnica e nós aqui podemos garantir que deve ser problema da NET, porque aqui na emissora não temos chiado nenhum e nos equipamentos não está saindo chiado nenhum. Não, então provavelmente vocês nos desculpem, mas é problema da NET, da transmissão. Alguém também perguntou, sem identificar, perguntou para mim de onde vem minha filosofia. Não sei. A minha filosofia vem dos meus 56 anos de vida e eu acho que ela é
todo dia é uma nova filosofia, porque a minha filosofia é mutável. Já tive muita filosofia que eu não tenho hoje, e certamente eu vou ter outras que eu não conheço ainda. É isso, né? Exatamente. E aqui é para você, Jorge. Não se identificou quem telefonou e diz o seguinte: eu como Deus sou incompleto. Necessito do eu como individualidade. Nas diferentes experienciações em planos diferentes. Nessas, eu como Deus me agiganto. Ele quer comentário sobre... O telespectador quer comentário sobre o que ele acabou de escrever. Tá muito correto o que ele escreveu, de uma maneira até romântica, né? Mas assim, como a divindade é incompleta, porque a divindade, quando ela se lança na matéria, né? Isso é muito interessante, porque assim, a gente pensa que um adepto, um iniciado, um invisível, um ser qualquer que venha trabalhar pela humanidade, um Dharani, Dhyani, Duija, Arani Dhruva, qualquer uma dessas categorias, todos eles se limitam na matéria. A divindade, quando vai encarnar em cada um de nós, quer dizer, nós, quando viemos para existir, nós nos limitamos na matéria, porque sabe o que é a limitação da divindade? É o seguinte, é que a divindade, ou qualquer categoria de ser invisível, não geometriza. Não geometriza significa o seguinte, não tem lógica para fazer um plano humano, tipo assim, eu vou fazer aquilo, agem com base na instantaneidade. Então, toda a divindade antropomorfizada, que é a mônada, que é o Jiva em cada um de nós, que é a humanidade, a divindade adquirindo consciência, ela se limita porque está em processo de aprendizado de geometrização. Então, da mesma forma como eu, Jorge, estou em contato, estou tentando ter contato, tentando ficar permeável para que eu entenda a minha própria divindade, quer dizer, de baixo para cima, da mesma forma, eu, de cima para baixo, estou tentando ficar permeável, entender o que o Jorge faz. O que o Jorge faz que me interessa? Ele geometriza. Né? Ele tem lógica, e a lógica é o último desafio da divindade, porque no momento em que eu tiver uma lógica, uma mente concreta ligada diretamente à mente abstrata, à intuição, aí então o humano e o divino são uma coisa só, e acabou a evolução humana. Muito bom. Antes de mais nada, pode botar a tarjinha aí, ô Fernando, de que acabou as ligações, né? Que nós não temos mais tempo para responder ligação, porque ainda tem uma pergunta aqui. O Ricardo da Lagoa pergunta o seguinte: esse é o gancho, porque nós estamos perto do fim do programa, mas ainda o que nós vamos abordar em seguida é bem a pergunta, o comentário do Ricardo da Lagoa. Por que algumas pessoas nascem doentes, cegas, excepcionais, e muitas pessoas sequer sabem da sua existência? Como você explica isso? Tá? E daí nós vamos para o gancho, que eu tinha até anotado para te perguntar, o que seria a vida ideal? Sim. Uma vida de riqueza, uma vida de saúde, uma vida de consciência. Primeiro vamos para o Ricardo. Fernando, né? Ricardo da Lagoa. Ricardo da Lagoa. É o seguinte, Ricardo, então, do ponto de vista humano, jamais você pensa assim, não, jamais eu escolheria nascer com uma necessidade especial, que é o termo que se usa hoje, né? Jamais eu escolheria nascer numa zona de conflito, jamais eu escolheria nascer numa área que depois vai ser alagada e o pessoal vai morrer já. Então, do ponto de vista humano, sim. Agora, do ponto de vista divino, né, a lei ela sempre busca o menor atalho. Então, você tem uma existência ou N existências. Então, para fazer uma analogia, é como se gerasse um carnê, o que se faz, o que se paga. Aí você vai existir. Né? Daí, deixa eu ver o que é o meu carnê. Pô, o negócio aqui está feio. O que eu tenho que fazer para resolver isso aqui, sacar 5 folhas de uma vez só aqui? Você tem que nascer sem visão, vai morrer com 7 anos e na zona de conflito. Vou, e é mais, me dá mais um pouco de karma aí da família que eu vou escolher, porque eu quero pegar e resgatar tudo. Essa que é a razão. Ninguém tem a carga que não é sua. Não se diz que Deus dá o cobertor conforme o frio. Então é exatamente isso. Isso é uma tentativa de explicar como é que o karma acontece. É que você nasce, todos nós nascemos, exatamente com o que é necessário para que a tua evolução ela trilhe o caminho mais rápido. A lei opera por atalhos, opera por modelos. Então, em vez de ter 10 existências, onde eu ia fazer isso ou fazer aquilo, não sei o quê, não, vamos pegar uma pesada, vamos resolver, depois então sem direito de escolher onde vai nascer lá e vai seguir com a vida. Tá certo? Ninguém leva o que não é seu, dentro daquela escala setenária da mônada. Então, por isso se fala assim, no mundo humano não existem inocentes. Tudo que acontece no mundo humano, tem que ser interpretado à luz da lei
à luz do karma, sob os olhos da própria divindade que somos nós. Aí eu entendo tudo o que acontece. Senão, eu vou passar a vida inteira me compadecendo e me envolvendo nas dores humanas e vou ter desperdiçado minha existência inteira. Então, nem tudo realmente estão, pelo tudo que a gente tem conversado em programas anteriores de hoje, então nem tudo, na verdade, está programado, né? Porque ninguém pode prever uma loucura, né? Alguém entrar, por exemplo, que nem aconteceu no passado aí, entrar um estudante de medicina, entrar num cinema e matar 6, 7 pessoas atirando lá dentro. Isso não podemos dizer que isso estava escrito na coisa, né? É que o karma o karma ele é uma lei, um conjunto de regras tão complexas, né? Que ele rege inclusive a divindade quando se antropomorfiza. Qualquer um avatar, Jesus, Buda, Cristo, qualquer um deles, quando ele vem existir humanamente, ele se submete ao karma. Nesse caso, o cara entra, tem uma loucura, entrou no cinema, não sei o quê, e deu um tiro, ou tropeçou, a arma deu um tiro e matou uma pessoa. Ele foi instrumento para que fosse... Então estava escrito aquilo lá. Tem lógica? Lógica não tem. Tem causalidade? Causalidade tem. Ou é uma questão kármica que terminou ali, ou é uma questão kármica que começou ali. Então está tudo programado. Tudo. Para entender a vida, a gente tem que usar assim, lembrem desse termo. Já falamos sobre a mecânica da vida, fina, né? Já falamos mecânica aqui, fina, mecânica cósmica fina. Um grande tabuleiro de xadrez com milhões de peças visíveis e invisíveis, onde todas se mexem, se movem milimetricamente de acordo com o que tem que ser. Obviamente eu tenho livre-arbítrio e eu posso escolher, não, lei, dane-se, divindade, dane-se, como Davi reclamava da divindade achando que estava sozinho, e às vezes a gente acha que está sozinho na vida, né, e reclama de um Deus que não tem lugar nenhum a não ser dentro de nós mesmos, né, então eu posso pegar e usar o meu livre-arbítrio, não, vou botar fim nessa porcaria, né, vou embora, acabou, pegar minha mochila e vou me mandar. Uma decisão tola, infantil, porque eu vou ter que voltar e resolver, né? E de uma forma mais complicada ainda. Tá. Né? Bom, eu quero mandar um abraço aqui pro Daniel, lá de Salvador da Bahia, teu fã. Boa, teu fã, ele gosta muito dos programas, né? Um fraterno abraço, Daniel. Dos DVDs do Mosaicos do Novo Ciclo, né? Que a gente está indo para o Brasil inteiro. E eu gostaria que você desse as suas considerações finais sobre essa questão que nós abordamos hoje, a razão do existir, o que você poderia passar para nós? O que seria a vida ideal? Perfeitamente, o que seria a vida ideal, a consideração final, vamos dizer, de tudo isso que nós abordamos hoje. Que por incrível que pareça, a gente sai com a sensação da missão cumprida, mas tem a sensação de que falta tempo. É ou não é? Exatamente isso. É bom porque cada um tem sua própria fórmula, né? A gente nunca vai conseguir atender todo mundo. Tudo bem, tudo ao seu tempo. Tá? Então, sim, a gente discutiu qual seria a razão de existir. Agora vamos discutir, então, nesses 2 minutos que falta, qual é que é a vida ideal. Isto. Né? Então, a gente pode pensar assim que a vida ideal é aquela onde eu vou encontrar o homem amado ou a mulher amada. Não é. O ideal do amor é o amor universal, que é o que seria equivalente a Eros encontrando psique, que é a alma encontrando espírito, é você encontrando a própria divindade. O ideal é ter tudo, aí ter tudo o quê? Você tem que ter só o que é necessário para você ter uma vida pacífica. O ideal é você ter saúde? Sim. De que maneira consegue a saúde? Com equilíbrio. Qual é que é o ideal da vida? O ideal da vida é entender a própria vida. Como é que eu entendo a vida? Tendo calma, tendo paciência. Paciência com quem? Com os visíveis e invisíveis, que estão aonde? Em mim primeiro, e depois nos outros. A divindade, quando se antropomorfizou, ela falou assim, dessa vez, quando alguém errar, eu devo dizer, meu Deus, errou naquele homem, porque o Deus que está no outro homem, o Deus que está no grego, é o mesmo que está em mim. Não Deus com relação à igreja, mas o Deus com relação à divindade, que em todos nós habita, e é o mesmo, dentro do princípio do atiniati niatati. O um no todo e o todo num. Todos irmãos, vidas pacíficas, felizes e longas e saudáveis e conscientes. Pô, você fala Fiquem bonito, em né? paz, Você um fraterno abraço. Eu gosto de ouvir você falar. Eu também gosto de ouvir você falar. Gente, um grande abraço. Um fraterno abraço, uma boa noite para vocês. E até sempre, como diz hoje. Até sempre com felicidade.